Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é eficiência, um dos temas mais importantes que a gente vai abordar aqui no perfil. Para quem não me conhece, está vendo essa gravação, meu nome é Humberto Cristóvão. Eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviço, a desenvolverem a sua estratégias de negócios eficientes que lhes permitem trabalhar menos e lucrar mais. E o tema de hoje é um tema fundamental para isso. Eficiência. O que é eficiência? Quando a gente fala de um carro eficiente, quando a gente fala de eficiência energética, quando a gente fala de um atleta eficiente, a gente está falando do quê? A gente está falando de eficácia em chegar a um determinado resultado, mas a gente também está falando do quê? De um mínimo de esforço. Isso é, um esforço controlado, um custo de energia controlado. Por exemplo, um carro eficiente é o quê? É um carro que consegue ter uma potência muito forte e ele consegue também gastar pouco combustível. Um motor eficiente é assim. Uma bateria eficiente é assim. Um país eficiente é um país que consegue gerir os seus recursos, cobrando menos imposto da população e entregando qualidade, infraestrutura. Isso é eficiência. Eficiência no sentido de não ter corrupção, eficiência no sentido de não ter desperdícios. Isso aqui é muito importante. Presta muita atenção que esse é um dos temas mais importantes que a gente vai abordar aqui e a gente vai falar cada vez mais desse tema. Eficiência. Às vezes você não prospera na sua vida porque você está com uma falta de eficiência muito grande. Imagina você como uma caixa d'água furada. Uma caixa d'água furada, ela está saindo água. Você está enchendo aqui por cima, mas por baixo está saindo água. Ela acaba não enchendo. Isso aqui é uma caixa d'água escassa. É uma caixa d'água que não tem eficiência. Agora, quando você tampa o furo, o que acontece? Você tem abundância. A caixa d'água enche. Ela enche e transborda. Quando ela transborda, ela consegue abençoar todos ao seu redor. Isso daqui é eficiência. Isso aqui é algo abundante. Porque a eficiência, ela te leva à abundância. Como assim a eficiência te leva à abundância? Você consegue trabalhar com os recursos que você tem. Você consegue multiplicar ao ponto de você suprir muito mais do que a sua demanda. Um carro eficiente, um motor eficiente, é um motor que gasta menos combustível, consegue muito mais potência do que ele precisa. Entende? Então, como que a gente aplica isso na sua vida? Vamos supor que você... Vamos supor não, talvez isso aqui seja algo direto e real mesmo. Você é uma pessoa que fica guardando mágoas dos outros. Você não é eficiente. Por quê? Quando você guarda mágoas, você fica vivendo a sua mente no passado. Quando você vive com a sua mente no passado, o que acontece? Você não tem presença. E quando você não tem presença, você não tem eficiência de conseguir chegar aos seus resultados, de conseguir pensar, de conseguir ter insights naturais. Porque grandes ideias, nada mais nada menos, vêm de grandes insights. O que é um insight? É tipo um download instantâneo. Agora, quando você está com a sua mente no passado, você não consegue ter esse download instantâneo que vem do seu subconsciente. Por quê? Porque você está o tempo inteiro pensando, deixando a sua mente ocupada num canal de passado, de mágoa. Aí você fica remoendo isso. O que vem no seu pensamento consciente? O que vem no seu presente? Só passado, só sobre a pessoa que te magoou. Nossa, olha só o que ela fez, olha só o que ela falou, olha só o que ela disse, olha só o que ela achou de mim. Aí você fica pensando nisso. Aí você encontra com alguém na rua, você sente a necessidade de soltar aquilo pra fora, de fazer uma fofoca, de contar, de desabafar. Sabe essas pessoas que querem o tempo inteiro desabafar? É porque elas estão cheias de mágoa. Mágoa é uma água ruim. A coisa da caixa d'água, além de ela estar furada, ela tem uma água e uma água ruim. Ela precisa sair compartilhando para todo mundo. Ela precisa desabafar aquilo. Tá entendendo? E aí o que acontece? Você não tem eficiência. Pelo contrário. Seu motor, ele gasta muito combustível e ele não acelera.
Você está o tempo inteiro com a sua energia drenada. Um foguete é um exemplo de eficiência. Um foguete, ele faz o quê? Para ele poder subir, ele precisa de concentração de combustível, ele precisa de força e ele precisa de toda a energia focada em um único objetivo naquele momento. Um avião, quando vai decolar, ele é o momento onde ele gasta mais combustível. Por quê? Porque ele está saindo da inércia. Ele está usando toda a energia dele focada no quê? Em acelerar o máximo possível numa pista de 1.000, 2.000, 3.000 metros e subir, levantar. Aí depois que ele já está no ar, o motor começa a trabalhar com mais eficiência energética, porque ele está em movimento. Ele estando em movimento, ele gasta menos combustível para se manter em movimento, porque ele está ocupado em se manter. Então a eficiência diminui. Aliás, a eficiência aumenta mais ainda. Mas não quer dizer que a decolagem não seja eficiente. Ela é eficiente, só que ele precisa de muita energia. Da mesma forma, você precisa de muita energia para romper na vida, para decolar na vida. Só que você fica com essa energia travada, dispersa na verdade. Dispersa em um monte de coisas. Na ansiedade, no medo, nas mágoas do passado, nos bloqueios emocionais, em tarefas ineficientes, formas ineficientes de fazer o seu marketing, formas ineficientes de pensar o seu negócio, formas ineficientes de cobrar da tua cliente. Quando eu falo para as pessoas que, você precisa de mentoria, você precisa ter alguém para te ajudar, é para você ser mais eficiente. Quantas vezes eu converso com pessoas, a pessoa fala, eu não posso fazer esse investimento. Cara, não é nem um investimento, mano. Não é nem um investimento, é uma coisa de sobrevivência. É tipo um motorista de Uber. Ele pode falar que o combustível é um investimento? Não, é um suprimento. Bom dia, Dila. Bom dia, Lidiane. É um suprimento. É algo necessário. O que eu entrego não é um investimento para a pessoa. É combustível para ela se tornar mais eficiente. Porque para pensar comigo, uma pessoa que não faz mentoria, ela vai postar aqui no Instagram, ela está toda desorientada, ela não sabe o que postar, ela não sabe o que fazer que vai dar certo, ela não sabe fazer anúncio, ou às vezes ela faz, mas o anúncio não é eficiente, às vezes traz cliente, às vezes não traz. Aí quando traz cliente ela não sabe vender. Aí ela precisa mudar de espaço, ela precisa tomar uma decisão, ela não sabe para quem perguntar. Aí ela não tem referências de pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que ela. Lá na mentoria a gente tem um grupo que se ajuda, um grupo que se apoia, um grupo que inspira uns os outros. Então não é uma questão de investimento. Pelo contrário, é uma questão de combustível. É uma questão de você estar com o seu motor totalmente ineficiente. Isso aqui é uma coisa que eu provo para o meu aluno. É uma parcela que se paga. Quem não entra é porque não tem coragem, não tem... Tá travado, tá bloqueado, tá... Porque tem várias pessoas que eu converso e falam, nossa, eu queria muito entrar na tua mentoria. Eu queria muito, eu preciso muito de apoio. Mas é um investimento que eu não posso fazer. Nananana. Cara, eu estive onde você esteve. Eu vim de Itaquaquecetuba, do Aracaré, eu sei o que é pegar trem lotado, eu sei o que é os desafios da vida, eu sei o que é você querer um carro e não conseguir comprar, eu sei o que é você passar perrengue no mercado com listinha de compra, eu sei o que é depois que você faz a sua compra, você tem que pedir um Uber, você tem que pedir carona, você tem que chegar na sua casa, eu sei o que é os desafios da vida, eu sei o que é um monte de boleto para pagar, nome sujo, eu sei o que é isso. E eu falo com toda a convicção para você. Tem coisas que você precisa fazer, senão sua empresa não cresce, senão você fica totalmente ineficiente, fazendo um monte de esforço para não chegar em lugar nenhum. Quantos de vocês fazem esforço do caramba para não chegar em lugar nenhum? Mentoria é sobre isso, é sobre te dar a direção. Mentoria de verdade, porque tem um monte de gente que vende coisas com técnicas ineficientes que eu falo não que não dê resultado, mas que fazem você ter um esforço gigantesco, um custo de dinheiro gigantesco. Quantas dicas eu já vi as pessoas falando de, olha, você tem que comprar tal coisa, tal roupa, você tem que servir a água dessa forma, você precisa disso. Pô, a pessoa está começando agora, no quarto dela. Ela não consegue nem imaginar essa estrutura gigantesca. Ela tem que pensar em eficiência. Eficiência mental, bloqueios emocionais, mentais. Entende? Então, não é investimento. É realmente combustível.
E se você não pensar em ser eficiente, você vai estar o tempo inteiro drenando tua energia. Drenando tua energia fazendo coisas que não geram resultado. Ou até geram, mas geram um esforço gigantesco. Então é muito importante entender isso. Se você quer decolar na vida, você precisa ter um motor eficiente. Você precisa ter uma aerodinâmica eficiente. Vou te dar um exemplo. O meu carro, eu acho que é um carro muito eficiente. Por quê? Teve um mês, 2 meses atrás, que descarregou a bateria do meu carro. E aí o que acontece? Ele começou a falhar e tal, e eu imaginei que era bateria. Mas enfim, era bateria. E aí o que acontece? Vou te dar exatamente o que era. Quando você está com o carro em movimento e o carro começa a falhar, dificilmente é a bateria. Você vai pensar em outras coisas. Pô, pode ser que perdeu pressão do motor, o turbo foi pro espaço, alguma coisa aconteceu. Aí o mecânico falou para mim assim, não, o que acontece? O seu carro ele tem muitas coisas eletrônicas. Então se a bateria não tiver 100%, não tiver forte, ele não vai trabalhar com eficiência. A bateria tem que estar forte. E a minha bateria não estava ruim, estava com 70%, 75%, mas já fazia com que o carro não se comportasse tão bem. E aí o que acontece? Trocou a bateria, ele ficou mais eficiente. Muito mais eficiente. Ele funcionou bem. Mas quer dizer, você vê a eficiência aqui, de você estar com algo alinhado. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, eu fiquei quase uma semana com um carro reserva. Era um carro bem moderno, um Yaris Cross da Toyota, um carro híbrido. Um carro híbrido que até uma certa quilometragem, até uma certa rotação do motor, ele funciona somente com o motor elétrico. Só que o que acontece? Ele não tem carregador. Ele carrega com o próprio giro do motor a combustão, que é a gasolina. Então o que acontece? Isso aí é um exemplo muito bom de eficiência. É muito menos gasto de combustível para o motor girar para carregar a bateria do que girar para tracionar as rodas. Então ele funciona o motor a combustão para carregar o motor elétrico. Só que qual que é o ponto aqui? Quando eu freio, eu estou freando antes das pastilhas de freio encostarem nas rodas, na verdade ele está acionando um mecanismo para fazer com que o motor elétrico gere energia para ele mesmo. Então ele aciona um dínamo mais uma peça e aí o motor ele vai perdendo potência, porque você colocou mais alguma coisa no eixo de rotação do carro. Então você aperta para frear, na verdade ele está perdendo potência e está carregando a bateria. Mais um exemplo de eficiência, muito legal. Então, quando você solta o acelerador, ele está carregando a bateria também e o carro está diminuindo. E aí, quando você pisa muito forte, tem que frear. Aí sim ele vai acionar o freio, quer dizer, gasta menos freio, gasta menos combustível e carrega a bateria enquanto você está freando. Um baita exemplo de eficiência. É um carro muito eficiente, uma tecnologia muito boa, muito interessante. Polui menos. Mas olha só um grande ponto. Eu tenho um carro maior, um SUV, um Peugeot 3008, ele é bem grande. E o que acontece? Ele é a diesel. Eu tenho um marcador em tempo real. Ele chega a fazer 22 km por litro. Cara, é muita coisa. 22 km por litro. Eu lembro que eu tinha um Onix no Brasil, em 2013. Ele fazia, acho que 10 km por litro. Já era um carro considerado legalzinho, interessante, eficiente. 10, 12 km por litro. O meu é muito maior, ele faz 22 por litro. Se eu piso bem, geralmente eu piso bem, então eu não faço 22, eu faço 17 km por litro mais ou menos. E se eu vou mais forte, 15 por litro. Mas quer dizer o quê? Presta muita atenção. A mesma quantidade de dinheiro que eu gasto de combustível para ir para Lisboa e voltar, isso é 130 km de onde eu estou, 130, 260, 270 km mais ou menos, ida e volta. A mesma quantidade que eu gasto de combustível no meu carro, eu gasto naquele carro todo eficiente, com motor híbrido. Isso significa o quê? Significa que mesmo que o meu carro não tenha motor elétrico, ele é mais eficiente do que o outro carro. Se a gente for colocar poluição, tá gastando o mesmo tanto de combustível. E ainda tem o fator da bateria. A bateria é um poluente muito forte, depois que é descartado, tem que ser bem descartado. E existem vários problemas. Eu que estou na Europa, aqui tem muito carro com bateria, tem muito carro elétrico. Cara, eu posso afirmar para você, alguma coisa tem de problema nisso. Porque você já viu uma bateria pegar fogo?
Cara, a bateria não apaga nem debaixo d'água. Pega fogo até consumir inteira. O que eu vejo pegando estrada, de partes do acostamento, de partes do meio da estrada, com marca de carro, de incêndio, cara, é muito, muito, muito. Carros a bateria. Então, assim, existe algo que ninguém fala aí. Mas esses carros, talvez eles batem, alguma coisa acontece, pega fogo. Então, existe esse ponto aqui também. Será que é tão eficiente assim? Mas o grande ponto aqui que eu tô querendo trazer para você nesse exemplo é o quê? É o medidor de eficiência. Às vezes algo parece que é muito eficiente, não necessariamente é. E eu dei o exemplo do meu carro, que aparentemente é mais eficiente do que esse carro com motor elétrico. Provavelmente para pegar estrada, porque quando você pega estrada, ele aciona um outro motor para dar tração também. Agora, se eu andar a 60 por hora na cidade, provavelmente esse Yaris Cross ele é muito mais eficiente que o meu carro. Porque aí na cidade você está freando o tempo inteiro, está carregando bateria, você está acionando só o motor elétrico. Agora, quando você está na estrada, está acionando os dois. Então, provavelmente, para andar na rua, ele deve ser muito mais eficiente. Mas para andar na estrada, o meu carro é mais eficiente. Qual que é um ponto aqui que eu descobri de eficiência no meu carro também? Quando eu acelero bastante, quando eu ando rápido, 120, 140, o que acontece? Ele tem um gasto de combustível maior. Só que, se eu utilizo essas velocidades, tem uma descida, alguma coisa, eu solto o acelerador, deixo ir, vou andando. Quanto mais eu posso andar embalado, mais eu ando. Eu percebi que eu consigo chegar em níveis de eficiência de combustível muito maiores do que quando eu estou andando devagar. Por exemplo, tem muita subida, muita coisa. Você tem que acelerar forte, então o carro para subir uma subida. Agora, quando eu estou embalado, essa subida ela sobe mais leve. Então eu já peguei no medidor várias e várias vezes. Quando eu ando mais rápido, o carro gasta menos combustível se eu faço isso aqui que eu estou te falando. Soltar acelerador na descida, ou então dar uma embalada mais forte para subir a subida. Ele gasta menos combustível. Por quê? Porque existe o fator da inércia. O que é a inércia? É você estar parado. Um corpo parado, ele gasta muita energia para se movimentar. Agora, quando ele está em movimento, é o mesmo exemplo do avião. É menos energia para se manter em movimento. Entende? É por isso que você não pode ficar parado. É por isso que quando você para, muitas vezes, deita no sofá, fica vivendo uma vida preguiçosa, fica muito mais difícil. Você convive com a preguiça. Você não tem uma vida eficiente. Porque você está parado. Você tem que estar o tempo inteiro em movimento, gerando ação. Seu corpo tem que estar em movimento. Você tem que estar cuidando do seu corpo. Se o seu corpo ficar parado, você não vai ter eficiência. Então isso aqui vai ser um tema que vocês vão ver muito eu falar por aqui. Eficiência, tá? É muito importante você pensar nisso. Você vai fazer um anúncio, ele tem que ser eficiente. Ele tem que ter um custo por clique bom. Ele tem que ter um bom resultado, gastando menos. Mas não só isso. A estratégia de marketing que a gente usa no Agente Escalável é uma estratégia muito eficiente. Por quê? Porque você não precisa ficar postando toda hora. Um anúncio ele pode gerar resultado para você o ano inteiro. Isso é eficiência. Eu já vi várias estratégias que você tem que ficar postando todo dia, fazendo um monte de coisa, não sei o que, não sei o que lá, dependendo de algoritmo. Eu não acho eficiente depender de algoritmo. Tem gente que vive disso. O que é algoritmo? É o próprio robô da plataforma, que às vezes entrega seus posts, às vezes não entrega. E eu acho isso totalmente ineficiente, você ficar vivendo de algoritmo, porque você fica cada vez fazendo mais, cada vez fazendo mais. E tá fora do seu controle, às vezes ele entrega, às vezes não entrega. E fica consumindo tua alma, consumindo tua ansiedade. Cara, isso aqui não é eficiente. É muito mais eficiente você fazer anúncio, você acertar um post, pegar e pôr dinheiro nesse post, e através do dinheiro que essas clientes pagam, retroalimentar esse post escalando, do que você ficar dependendo de visualização orgânica. Não é eficiente. Parece que é uma economia, é de graça. Não é de graça. Custa a sua ansiedade, custa seu tempo, custa um monte de publicação. Você é uma prestadora de serviços, a maioria de vocês, então vocês têm que estar trabalhando, vocês não estão vivendo só de marketing, vocês não são só marqueteiros. Então, não é eficiente. O agente escalável é eficiente por quê? Porque ele te traz uma estratégia que você consegue fazer com muito pouco esforço, muito resultado. E não é à toa que você abre meu destaque resultados, tem uma cacetada de alunos batendo resultados muito expressivos. Porque a gente trabalha com eficiência. Então eu quero que você leve isso aqui para sua vida. Trabalhe com eficiência. Tudo que você for fazer, pense em eficiência. O mínimo de esforço para o máximo de resultado. Porque aí a sua vida vai crescer.
Sabe o princípio de Pareto, que eu tanto falo, 80-20? É eficiência. É você pegar 80% das coisas que geram só 20% dos resultados e eliminar da tua vida. E pegar aqueles 20% que geram 80% dos seus resultados e começar a focar nele. E aí quando você foca naqueles 20, ele vai virar um 80-20 daqueles 20 lá. Você vai ver que tem coisas aqui que não tem tanta eficiência e tem coisas que tem mais eficiência. Aí você vai começar a focar naquilo que realmente dá resultado. Sabe outras coisas que geram pouca eficiência? Cobrar pouco gera pouca eficiência. Porque quando você cobra pouco, você tem que atender muito, você tem que fazer muito esforço. Então você tem que cobrar bem. Você tem que ver procedimentos, serviços que valem a pena, que tem uma margem de lucro alta. Você tem que ter folga. Você tem que ter liberdade financeira. Então, enfim. Essa semana a gente vai falar muito sobre eficiência. Tá bom? Mas coloca isso na sua cabeça. Se você não tiver eficiência, seus resultados eles vão ser insatisfatórios. Às vezes você tem um bom resultado financeiro, mas você gera um desequilíbrio muito grande na sua vida. Para manter aquele resultado financeiro, você tem que manter um esforço gigante, que às vezes custa a sua família, às vezes custa seu casamento, às vezes custa a sua saúde mental, às vezes custa anos de vida. E de verdade, não vale a pena. Às vezes tem um certo momento que você tem que se esforçar mais. Normal. É tipo a decolagem. Mas depois que decolou, não faz sentido você ficar gastando tanto combustível. Porque senão você fica doente. Não funciona. Tá bom? Indicação de livro de hoje. 12 regras da vida. 12 regras da vida. Eu vou deixar lá no Store a indicação. Deve ter audiobook no YouTube, tá? Pega uma semana. Porque aí, cada semana a gente pega um livro diferente. Vai evoluir muito. Você vai crescer muito esse ano. Tá bom? 12 regras para a vida é um livro maravilhoso e te ajuda a ter mais eficiência, tá? Escreve essa palavra, a gente vai falar muito sobre essa palavra, eficiência. Eficiência é sobre fazer menos e ter mais resultado. Mais resultado com o mínimo de esforço. Isso vai te dar tempo de fazer mais, de melhorar, de pensar, de criar, de inovar, de cumprir teu propósito e ser abençoada por isso. Tá bom? É isso. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast, tem o link da bio também. Todas essas lives vão pro Spotify. Clica lá, põe um fone de ouvido. No Spotify é legal que você pode bloquear a tela, lavar a louça, dirigir. Sempre tem uma mensagem que vai te ajudar, vai tocar teu coração, tá bom? Elas estão disponíveis também no feed de todas as lives, mas no Spotify você tem esse controle, é muito melhor. Não esquece de dar 5 estrelas e seguir o podcast lá, podcast 5x22, tá bom? Fecha seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando no agora, no presente. Traga eficiência na sua mente para essa oração. Meditar, pensar no agora é trazer eficiência também. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. É de toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por tudo que tem nos feito, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, por mais esse tijolo sendo construído na nossa edificação. Desse que é o melhor ano de nossas vidas, o ano de maior crescimento, de maiores realizações, de maior busca interior. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força de seguir no longo prazo, nos desenvolvendo como pessoas, desenvolvendo virtudes, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo eficiência, para que possamos cumprir o nosso papel aqui, a nossa missão, que é abençoar pessoas através dos nossos trabalhos, das nossas falas, da nossa existência, da nossa prosperidade. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, 2025 é o melhor ano da minha vida. Vamos pra cima, conta comigo. Tamo junto, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. Vamos viver uma excelente semana. Amanhã a gente tá aqui de novo. Tamo junto. Tchau, tchau.